muito grato ao nosso Deus por cada um de vocês que estão aqui. Que o Senhor possa falar conosco, né? Segundo a vontade dEle. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois eu irei lá no versículo 7 e 8. Você que já encontrou, diga amém. Se você não encontrou também, aí na tela está aí o texto, né? Josué, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Versículo 7. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuidado em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás conforme tudo o que nele está. Perdão, amados. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Pode se assentar. Eu apenas gostaria de fazer mais uma oração com você. Pode fechar seus olhos, por favor. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, para que nós te adoramos e te bendizemos. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor possa levar a nossa mente cativa à tua presença, para podermos compreender, Deus, não segundo a nossa ótica, mas possamos compreender, Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu agir. E, Deus, de que o Senhor, Pai, possa nos responder, Deus, segundo a tua vontade nessa noite. Porque estamos aqui, Deus, somente para adorar o teu nome. Porque sabemos, Deus, que todas as respostas, todos os detalhes vêm de ti e segundo a tua vontade. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos, né, numa campanha de avivamento, né? Ó, aviva, Senhor, que está lá em Abacuque, capítulo 3, né? Onde ali, né, naquele texto, né, que traz como tema dessa campanha, ele fala, né, que Abacuque pede para que Deus pudesse avivar a sua obra. E esses dias, quando o pastor Pierre ele me convidou, né, para estar ministrando nesta campanha, logo o Senhor já tinha me colocado esse texto de Josué no meu coração. E é sobre esse texto que nessa noite eu gostaria de meditar junto com você. Estamos num texto, né, onde vemos, né, Deus ali agindo mais uma vez, honrando o seu servo, né, trazendo para ele uma palavra de ânimo. Mas antes a gente precisa, né, se lembrar um pouco de tudo aquilo que Deus ele fez através da vida de Moisés, né, para com o povo de Israel, libertando, trazendo transformação, trazendo livramento, fazendo com que aquele povo se lembrasse de cada uma das promessas que Deus outrora fez para com os seus pais, para com seus descendentes. E nessa noite, não é um pouco diferente para conosco, né? Estamos aqui numa campanha de avivamento para sermos lembrados das promessas que o Senhor ele tem feito nas nossas vidas, daquilo que o Senhor ele tem colocado nos nossos corações para agirmos e sermos transformados, admoestados através da palavra, através dos louvores, para que nos posicionemos, né, em um só pensamento, porque sabemos e cremos que este avivamento ele vem senão pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que foi deixado para nos consolar e para nos avivar, né? O Espírito Santo de Deus aqui, ele nos transforma e nos faz ser lembrados de uma palavra que é viva e eficaz para cada um de nós. Estamos aqui por causa desta palavra, porque um dia ela chegou até nós e que ela a cada dia possa ser lembrado por nós desses detalhes daquilo que a palavra de Deus ela tem
por essência, a cada dia nas nossas vidas. A gente voltando aqui para o texto de Josué, né? A gente vê o texto de Josué, ele já inicia, já com Deus chamando Josué, né? O versículo 1 diz: depois da morte do servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Né? Deus, ele olha para aquele moço, né? E ele fala, é você mesmo, Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Aí fica uma pergunta, o Espírito Santo de Deus, né, ele logo ele colocou uma pergunta no meu coração: quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para Cristo? Numa campanha de avivamento, quem é você? Deus, ele chama Josué aqui nesse capítulo 1, ele não me fala qual era a situação de Josué naquele momento. Ele fala que Josué ele estava ali e ele estava para fazer algo extraordinário, que era atravessar o Jordão. Que era dar continuidade àquilo que Deus colocou no coração de Moisés. Que Deus falou com Moisés intimamente. Aquele homem, ele estava ali, a gente não sabe qual era a situação dele naquele momento, e automaticamente a gente se reveste para as nossas vidas, e a gente se pergunta qual é a nossa situação neste momento. O que é aquilo que você tem passado? O que você tem esperado de um evangelho que nos foi ministrado, nos foi colocado ao nosso coração? O que temos esperado de um evangelho que transforma, como eu sempre gosto de lembrar, de um evangelho que continua sendo o mesmo, que outrora lá no passado se abriu um mar vermelho e o povo passou a seco. De um evangelho que o Senhor, que a palavra de Deus nos faz como promessa, de que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está preparando morada para um povo seu. E a gente se pergunta, quem sou eu nesse evangelho? Quem sou eu nessa caminhada? Ou quem é você para Deus nessa noite? A palavra de Deus nos fala, que Deus ele olha para aquele moço e ele diz, ei Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, que andava com Moisés. E a gente acaba se perguntando, se a gente se pergunta, e se você não tem nenhuma resposta, eu tenho uma resposta para você nessa noite, de que você é testemunha de Cristo, porque a palavra, ela nos fala que você é testemunha de Cristo. Você é aquele que testifica Cristo nessa terra. Você é aquele que tem na sua vida a habitação do Espírito Santo. A gente vê Paulo declarando aos Coríntios ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra de Deus ela nos fala que Paulo chama o povo de Corinto e diz, vocês são a habitação do Espírito Santo. A habitação. Queridos, somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Queridos, se você não tem nenhuma indagação nessa noite, eu te digo que você tem o Espírito Santo de Deus, aquele que te traz memória da palavra, aquele que te traz memória de um avivamento que aconteceu lá no passado, de um momento único, a qual a gente ergueu a mão, eu não sei se em choro, eu não sei se em sorriso, se em alegria, eu não sei se ao pular, ao adorar o nome deste Deus, mas Ele te traz esta memória, e Ele deseja que você seja lembrado de que um dia Ele entrou e habitou em você. Ele deseja continuar trazendo a nossa memória disso, deste acontecimento único. Um acontecimento único que aconteceu comigo e contigo. Mas eu preciso reconhecer e saber quem eu sou para Deus.
Se em algum momento ainda na minha e na sua história, há aquela historinha dizendo, pô, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Concordo, você não é ninguém, você não é nada. Mas você tem um Deus que te faz tudo. Que te faz ser grande nesta terra. Que te faz ser enxergado e olhado de maneira diferente. Porque tem um brilho diferente. Porque tem uma essência diferente. Porque compreende que servimos a um Deus que me faz ser diferente nessa terra. Irmãos, eu olho para a minha vida em muitos momentos e eu digo, Deus, se não for o Senhor na minha vida, se não for o altar, se não for Deus fazer o ID do Senhor nessa terra, Deus, quem seria eu? Mas Deus, eu sei quem eu sirvo, eu sei um Deus que é grande e poderoso. Que deseja ser lembrado, que deseja ser testificado nesta terra, por um povo que é diferente, um povo que tem uma essência diferente. Irmãos, que eu e você possamos a cada dia ser lembrados disso, ser admoestados através da palavra de Deus. Que este Deus, ele possa a cada dia se aproximar de mim, de você mais e mais. Porque outrora, lá no passado, né, Deus ele usava pessoas para chegar, porque o povo escolheu tal ação, né, escolheu que um profeta, um rei, né, se chegasse até eles. Mas Cristo veio, o véu se rasgou, temos livre acesso. Voltando a repetir mais uma vez, somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E Ele testifica em nós a cada dia. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, que a minha audição ela possa ser renovada a cada manhã, para que o Espírito Santo de Deus ele possa avivar a obra dele a cada dia. Que a alegria de estar na casa do Senhor possa habitar em mim e você. Que em nome de Jesus Cristo, sobre mim e sobre você, não há nenhum poderio de Satanás, porque eu e você somos a habitação do Espírito Santo de Deus. A habitação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, eu e você somos a habitação. E quando compreendemos quem somos, eu preciso entender que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua com as suas promessas vivas, de pé sobre mim e sobre você. Em muitos momentos, queridos, a gente se depara, né, naqueles momentos de aflição, né, nos momentos onde olhamos para a palavra de Deus, onde ela nos fala que o amor de muitos se esfriaria, como é sempre válido lembrar, ela diz que de muitos, ela não diz que o meu e o seu. Onde a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos relata que grandes coisas irão acontecer, né? Teremos luta, teremos aflição, mas ela também nos diz que o Senhor é quem nos faz forte, que é Ele quem nos conduz, que é Ele quem nos faz vencer nesta terra, que somos dEle. Ei, irmãos, você é de Cristo. Você está aqui tão somente porque Ele tem nos dado essa oportunidade para sermos lembrados disso. Irmãos, que a cada dia, na minha e na sua vida, possamos desejar ser lembrados por Cristo de quem Ele é, de permanecer firmes nas promessas do Senhor, permanecer firme naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Que em nome de Jesus Cristo em mim você possa ver este momento de adoração, de exaltação a este Deus, mas compreender que assim como o Senhor disse ali para Josué, no versículo 3 até o versículo 5, que diz assim: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Aí, alguém pode pensar e falar assim: Pastor Paulo, você está lendo um texto que fala de Josué,
em um tempo que não é o mesmo tempo de hoje, ele é um tempo diferente. Ele estava numa época totalmente diferente das nossas nos dias de hoje. Mas, ei, o nosso Deus não mudou. Quando ele enviou o seu Filho unigênito naquela cruz, e os seus não o aceitaram, ele trouxe essa salvação para mim e para você. E, queridos, ele todos os dias, ele deseja na minha e na sua vida trazer essa transformação. Ele deseja todos os dias com que eu e você sejamos lembrados de cada promessa que ele tem dado para o seu povo e para cada um de nós individualmente, porque se eu for perguntar para cada um, entregar o microfone, cada um tem promessas de Deus. Cada um de nós temos promessas deste Deus. E promessas, queridos, que a cada dia nos faz pular diante da presença do Senhor. Promessas essas que todos os dias nos faz nos alegrarmos diante da presença deste Deus. Que nos faz sermos preservados naquilo que Deus tem de melhor para mim e para você. Irmãos, o que temos a cada dia de essência e de desejo diante da presença deste Deus é de viver com alegria, com fogo que o homem, e com alegria que o homem não entende, com poder e com autoridade que somente entendemos quando estamos aliançados com o Espírito Santo de Deus, algo que só compreende aquele que tem e que deseja viver o novo daquilo que a palavra de Deus ela traz como essência, que só pode entender aqueles que compreendem a palavra de Deus por essência a cada manhã, que deseja viver este renovo diante da presença do Senhor. Ah, pastor Paulo, você está falando isso tudo, mas eu sei que, né, pastor Paulo, mas você não sabe da vida que eu estou levando. Você não entende, você não sabe. Ei, mas eu tenho para te dizer nessa noite é que eu sei que quando nos colocamos de joelhos, que quando lemos a palavra, quando colocamos a palavra de Deus como alicerce na nossa vida, quando lembramos de cada vírgula que o Senhor tem de promessa para mim e para você. Ei, uma promessa maravilhosa é que Ele vai vir buscar uma igreja. Uma promessa maravilhosa é que Ele quer que eu e você sejamos diferentes nessa terra. Uma promessa maravilhosa e excelente é que Ele a cada dia Ele tem dado um brilho diferente para o seu povo. E este povo sou eu e você. Este povo é a igreja de Cristo nessa terra. Ei, você pode dizer, pastor Paulo, mas quantas pessoas são a igreja de Cristo nessa terra? Tem muito. Sim, concordo. Mas é eu e você. É a minha e a sua história. É a minha e a sua vida. Quantos homens e mulheres estavam ali para atravessar o Jordão? Mas o Senhor chamou Josué. Porque andava lado a lado com Moisés. O Senhor tem chamado Maria, João, José. Nos dias de hoje. Porque tem ouvido uma palavra. Para mostrar para essa humanidade, para este mundo. Que ainda tem um povo diferente nessa terra. Que ainda tem um povo que sabe, que entende que o fogo do Espírito Santo de Deus, que aquece de maneira sobrenatural, que traz novas línguas, que traz sonhos, que traz revelações, que traz renovo. Ei, habita num povo de excelência, de um povo que almeja viver o sobrenatural de um Deus que vive, que reina, que habita nas mansões celestiais. Ei, que deseja fazer renovo a cada manhã no meio da tua igreja, no meio do teu povo, no meio de um povo que está ligado, aliançado na presença do Deus Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! É este Deus que eu e você servimos. Um Deus que deseja renovar a sua igreja. Um Deus que deseja dar palavra de ânimo. Palavra de ânimo. Palavra eficaz. Que sabe quem é. Que sabe quem é diante da presença deste Deus. Ah, queridos. Somos nação eleita de Cristo. Somos um povo comprado por preço caro. Preço de sangue. Um povo que é livre. Livre para adorar, livre para exaltar, livre para receber algo do alto. Somos este povo. Aí, irmãos, precisamos a cada dia sermos lembrados disso para que possamos buscar este avivamento diante da presença deste Deus. Às vezes nos perguntamos o que falta a Deus. Mas aí vem o Espírito Santo e nos fala. Vem o Espírito Santo de Deus e nos fazemos lembrados. Ainda tem promessa. Ainda sou eu no controle. Ainda sou eu que levo, que faço. Ainda é Ele que traz a essência. Ainda é Ele que traz um fogo diferente na minha e na tua vida. E volto a lembrar nesta noite que é Ele que dá um brilho diferente na minha e na sua história. Porque Ele é e porque Ele tem essa autoridade. Ah, irmãos, que em nome de Jesus Cristo, eu e você possamos a cada dia sermos lembrados daquilo que o Senhor Ele tem por excelência. Possamos ser lembrados da palavra. E a palavra do Senhor, ela nos fala mais. Ela nos diz mais aqui no versículo 6. No versículo 8 até o versículo 10, a palavra de Deus nos fala assim: não te afaste da tua boca o livro da lei, medita nele de noite e de dia, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Não te farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, e por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo. Irmãos, o Senhor, a cada dia, Ele tem nos chamado para ser um povo diferente. Irmãos, é tempo de ter coragem. É tempo de ter ousadia. É tempo de entender aquilo que a palavra de Deus ela traz como essência para mim e para você. É tempo de entendermos, de a cada dia, de entendermos que não é do meu jeitinho, não é da forma como eu quero, mas é momento de esforçar pelo Evangelho. É tempo de ter coragem no mundo espiritual. É tempo de olhar para o mundo espiritual e não ter mais medo. Com ousadia, dizer: eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço. Eu me relaciono com Ele pela palavra. Eu me relaciono com Ele no joelho no chão. E quando digo joelho no chão, eu digo que a minha alma se ajoelha diante da presença deste Deus. Que minha alma, assim como o salmista declara: ei, eu amo, a minha alma tem sede de Deus. A minha vida tem sede desta presença. A minha vida tem sede do fogo que foi derramado no dia que ergui a minha mão. O meu corpo tem sede daquilo que a palavra de Deus ela traz como essência. Que outrora
fogo foram repartidas. E isso está sobre a minha e a sua vida. Ah, irmãos, isso é com esforço. Isso é com determinação, entendendo quem você é. Sabendo, queridos, que quem somos diante da presença deste Deus. Entendendo a cada manhã e a cada momento que numa noite como essa, o Senhor Ele nos chama a sermos lembrados. O Senhor Ele nos chama a termos coragem. O Senhor Ele tem nos chamado, querido, para sermos ousados diante da presença dEle. A igreja sabe que estamos no ano de sermos promovedores de milagres. Aquele que promove milagre. Ah, irmãos. É relacionamento. É relacionamento com este Deus. É relacionamento com este Deus que está no alto céus. E a gente olha para a palavra do Senhor, para a palavra de Deus, para a Bíblia. E a gente vê um povo que nos momentos cruciais se ajoelhavam, pediam perdão, declaravam o senhorio de Deus. O Senhor respondia. Ele não é diferente, queridos. Mas ei, que em nome de Jesus Cristo possamos almejar ser diferente deste povo. Que possamos almejar a cada dia ser diferentes, de não precisar termos os problemas à nossa frente, para dizermos quem é o nosso Deus na nossa vida. E que ao mundo, a olhar para mim e para você, possa ver a beleza, o agir do Espírito Santo de Deus. De olhar e de ver um cheiro diferente que exalamos, porque somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. Que somos agentes e temos um fogo diferente na minha e na sua vida. E volto a repetir nessa noite, que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Habitação. Então, queridos, que eu e você, em nome de Jesus Cristo, possamos desejar tal presença a cada dia. Que possamos desejar viver essa presença em nome de Jesus Cristo. Aí a gente olha, né? A gente olha para o texto de Josué. E aí a gente se pergunta, né? Ah, pastor Paulo, estamos na campanha de avivamento. E a gente olha para Josué, não sabemos qual era a situação dele, mas sabemos junto e vemos que a palavra de Deus nos fala que Deus disse quem ele era, que Deus chamou e disse para ele que as promessas estavam de pé. Cada promessa que ele deu para Moisés estava de pé. A palavra de Deus nos fala mais, que Deus disse a Josué: ei, seja forte, seja corajoso. E nessa noite, na campanha de avivamento, onde traz como tema Viva, e o texto que foi ministrado no primeiro elo é o texto de Abacuque, né, que é o texto que traz como tema desta campanha, que era uma oração daquele homem. E no livro de Josué a gente vê um Deus que vem e busca aquele homem e fala com ele. E eu me paro e me pergunto, nesta manhã,
eu parei e perguntei para Deus, Espírito Santo, a campanha de avivamento, o Senhor a cada manhã, Ele tem me chamado e Ele tem te chamado para sermos diferentes nesta terra. Eu não sei daquilo que você está passando, mas uma certeza eu tenho, que servimos a um Deus que sem levantar espada Ele nos faz vencer guerras. Que servimos a um Deus que se seguirmos a palavra dEle por essência, se cumprirmos o ID dEle por essência, Ele vem ao nosso encontro. E é isso nessa noite que eu te convido. Feche seus olhos. Fale com o Espírito Santo de Deus o que você deseja nesta noite. Fala com Ele que você tem a habitação, que a tua casa dele pertence,